Oi, hoje eu vim falar aqui um pouco para vocês sobre a energia negativa dos encostos e dos obsessores. O obsessor, ele age na intenção de destruir, de pegar aquele indivíduo aonde ele se sente como um cobrador, porque geralmente esse obsessor, ele entra no canal de energia como um cobrador, como o credor de dívidas que ele acredita que aquele espírito que está encarnado deve a ele. Então ele persegue, ele causa a loucura, ele faz com que a pessoa ela perceba, ela comece a ter alucinações. Existem pessoas, relatos, que a pessoa chega à esquizofrenia, a se internar, tomar remédio antidepressivo, a entrar num grau de depressão altíssima, sendo levado pelo encosto, pela energia do encosto, a energia do obsessor, corrigindo, porque o encosto ele pode ser um espírito que encontrou afinidade energética, quer dizer, você foi num ambiente X, esse ambiente ele tinha um encosto lá, esse encosto se identificou com o seu campo de energia e se aproximou de você, ficou ali no seu campo áurico e ficou ali lhe influenciando, lhe causando dores, dependendo do espírito. Se o espírito estiver desencarnado com dores fortes nas costas, com dores fortes de cabeça, estiver desencarnado com alguma doença, ele, por encostar muito, ficar muito próximo da sua energia, ele vai causar em você essas sensações de mal-estar, de dores, de inquietação, de doença, até comprovada, até no exame médico. Por quê? Porque ele vai ficar no seu perispírito. Essa energia ela vai começar a contaminar o seu perispírito, causando em você enfermidades que, se não cuidadas, pode causar uma doença maior e até mesmo a morte, até mesmo o desencarne. Então, a questão de você perceber que você está movida, sendo manipulada por um encosto, primeiro, é você perceber se você tem momentos que você melhora, de repente, porque o encosto, ele fica ali, ele dá uma saída, aí você vai, então você fica variando de humor. Que dentro de alguns aspectos você começa a achar, eu tô bipolar, eu tô depressiva, eu tô isso. Mas são movimentos levados ao próprio encosto, à própria energia de negatividade em relação a você. Então é como se você tivesse que perceber isso. E como eu já falei, banhos. Por quê? Porque o banho ele limpa a sua aura, tirando do seu campo magnético, seu campo energético, essa atração e essa afinidade com esses espíritos pesados, espíritos negativos, ambientes que você andou. Às vezes você está num ambiente, eu não estou me sentindo bem aqui. Eu falo de mim, eu sou uma pessoa que eu sempre tive uma certa aversão a boates, qualquer tipo de boate. Cheguei a ir numa época de ir uma vez ou outra encontrar com os amigos, mas eu tinha uma aversão, eu não conseguia. Aquilo me incomodava. Por quê? Porque eu tinha uma sensibilidade às energias que estavam ali. Porque esse tipo de ambiente é cheio de desencarnado. São espíritos que estão ligados à matéria, que querem continuar fazendo aquilo que sempre fez. Então, se ele vai num ambiente desse e encontra a sintonia de uma pessoa que está na mesma frequência e a pessoa ela não tem nenhum tipo de conhecimento, tipo de defesa, ela vai abrir esse campo, vai ficar ali, ele vai ficar se alimentando. Espíritos perversos, espíritos negativos que se aproximam de pessoas que usam drogas, eles se encostam naquela pessoa e eles só saem dali. Ou a pessoa tendo muita fé de procurar uma ajuda, de procurar uma oração, para ele se retirar, porque ele não vai ver mais aquele campo de sintonia. Ou a pessoa vive escrava daquele espírito perturbador, aquele espírito maléfico, que vai se alimentar daquela energia, porque encontra, porque na cabeça do espírito, ele está se alimentando, ele está usando daquela mesma energia. Então, geralmente pessoas que bebem muito, pessoas que usam drogas, elas são obsediadas dia e noite.
Aquelas pessoas que às vezes você parece assim, vale, fulano era tão bom, fulano não bebia, fulano não fumava, e de repente, da noite pro dia, essa pessoa começou a usar usar droga, a pessoa beber que vira a perna, tem gente que passa a noite, que fica na sarjeta. Vocês acham que isso é normal? Não, claro que não. Isso é um processo de obsessão. Ele está sendo obsediado. A questão do obsessor, ele realmente, são fenômenos que acontecem na vida da pessoa. É porque eu não acredito. Não importa se você acredita, importa que esse fenômeno ele existe. Ele encontrou um campo de energia em cima daquela criatura e ele vai acabar com a vida daquela criatura se você que tiver do lado não tiver uma força maior de poder rezar, de poder procurar uma ajuda, procurar um centro espírita de desobsessão, procurar umas orações, procurar ter conhecimento e repreender aquele mal que está perto de você. Muitas vezes a pessoa abre o canal, eu tô com vontade de beber, subitamente. Aí a pessoa vai pro bar, vai beber. E ela não vai conseguir tomar só uma cerveja. Ela vai querer tomar um engradado. Ela vai querer só sair de lasqueda. Às vezes a pessoa está tão envolvida dentro daquela energia, ela está aceitando, ela está feliz com aquele encosto. Ele já tomou uma forma de dominação tão forte que ele não consegue, que a pessoa começa a fazer parte, o espírito fazer parte da pessoa e a pessoa do espírito. Por quê? Porque já existe uma sintonia em relação a isso. Porque a pessoa já gostou daquela energia, ela encontrou uma afinidade. E aí é o mais perigoso, aí é o perdido. E aí a pessoa ela vai ver o resto da vida obsediada, encontrando sintonia, estando feliz, se drogando, fazendo tudo que não presta, porque ela encontrou a sintonia, ela gostou daquela companhia. Ela era tão só, de repente agora ela tem uma companhia, não ser invisível. Então a pessoa ela entra nessa energia, ela começa a se entregar. Outro processo é quando os inimigos astrais lhe acham. Às vezes eles não conseguem lhe atacar, ele vai atacar um filho seu. Para que dentro de você, se você sofra pela aquela dívida que você tem com aquele obsessor. Porque geralmente o obsessor ele vai encontrar no canal de energia, do seu canal de energia, ele estando desencarnado e você encarnado, você como o devedor dele. Então ele vai lhe perseguir dentro daquele ódio. Como ele é a figura invisível e você não enxerga, você vira vulnerável. Dentro dele ele começa a perseguir, ele começa a atrapalhar a sua vida, ele começa a fazer uma série de coisas com pessoas ao redor que vai lhe atingir. E você está totalmente praguejando, você está entrando na energia desse obsessor e você está alimentando esse obsessor com suas más palavras. A palavra tem poder, eu já disse. Você tem que trabalhar e pedir muito a Deus, aos espíritos de luz, para lhe socorrer, mas tem que ser verdadeiro. Eu ontem estava escutando uma palestra do Divaldo Franco, que ele diz que você entra muito em sintonia com o mal porque você acredita dentro do seu campo de energia que você deve alguma coisa. Então você fica acatando aquela influência negativa daquele espírito negativo. E você tem que procurar a pedir perdão se eu estou devendo alguma coisa, se tiver algum espírito negativo, algum espírito cobrador, que ele procure e evoluir, me perdoar e eu vou liberta, porque muitas vezes ele fica encostado. O obsessor, ele fica perto daquela pessoa, ele influencia a pessoa, a autodestruição, a maioria dos suicídios seria causado pela influência de um obsessor. Isso até hoje em dia, muitos psiquiatras até acreditam que tem essa influência, que não é nem só fisiológica, a perturbação ela é espiritual, e que as pessoas elas têm que perceber até onde elas podem ir. Então são muitas informações que a gente tem. Eu estava fazendo uma reciclagem muito interessante sobre o que é obsessor e o que é encosto. O encosto, ele se encosta em você por uma
energia similar, eles se encontram uma sintonia e eles se aproximam ali de forma inconsciente. Eles estão ali perto porque eles estão encontrando essa sintonia. Então você de certa forma é mais fácil você expulsar esse encosto porque ele está ali de forma involuntária. Você vai no centro espírita, você vai tomar um passe, eles se afastam. Pronto, eu não sabia que estava fazendo mal, não. Se afastam. Provavelmente, já no caso do obsessor, não, ele tem consciência do que ele quer fazer com você. Ele quer lhe destruir. O obsessor, ele é um inimigo astral que acha, que acredita que você deve alguma coisa, que provavelmente você deva, que você está já encarnado para poder você evoluir e você fazer, mas quando você dorme, existe o desprendimento. O espírito ele sai do corpo parcialmente e vai viver experiências no plano astral para que ele possa evoluir, para que você durma, assim descanse a matéria, mas o espírito ele continua trabalhando, ele não dorme, ele não cessa. E no meio dessas viagens astrais, eles encontram os seus inimigos astrais, inimigos que não encarnaram, que não aceitaram a melhora, não pegaram na mão de um espírito elevado e foi procurar para reencarnar e aceitar que ele precisa evoluir, perdoar, porque às vezes é uma pessoa que mata outra, às vezes é um filho que traiu o pai, às vezes é um filho e um pai que na outra encarnação se mataram. Então eles vêm com um ódio muito grande. Uns encarnam, o outro não encarna. O obsessor que não encarnou, que está em espírito, que toma consciência, que está dentro do espírito e que pode influenciar e se vingar daquela pessoa que hoje encarnado nem se lembra do que aconteceu, eles começam a destruir, eles começam a destruir família, ele começa a fazer obsessão, ele vai agir na fraqueza daquela pessoa. E se a pessoa for fraca, ele leva para droga, ele leva para destruição, ele fica ali obsediando, ele fica perseguindo aquele ser até que ele entre ou em uma loucura profunda, ou em uma autodestruição de ficar realmente de esmola, ou num suicídio. E que você precisa perceber quando você está sendo obsediada e procurar a ajuda, procurar realmente o conhecimento para ter ajuda. Procurar um centro espírita, procurar umas orações ou uma desobsessão, para que esse espírito que está obsediando você ter compreensão e se afastar de você. Geralmente os obsessores eles são difíceis de se sair. E você precisa vibrar no campo vibratório de luz para que eles comecem a ser emanados com essa energia de positividade, para que eles comecem a entender que eles têm que evoluir, que eles têm que perdoar. E assim se afastando de você. Existem vários relatos de pessoas que chegaram à loucura, a tomar remédios controlados, a ter alta depressão, influenciado por obsessores. E quando os obsessores saíram de perto, a pessoa ficou curada da noite para o dia. Então isso existe, isso é real, e são fenômenos que hoje em dia são estudados até cientificamente comprovados. Os fenômenos existem. Os espíritos existem, os obsessores têm grande força, porque ele encontra o canal de energia que ele queria e ele vai perseguir, e que você precisa ter muita força para poder você dizer não. Você precisa ter força para você avaliar onde é que você está errando e abrindo esse espaço. E por que aquilo tudo de repente está acontecendo com você. Você está sendo vítima de um obsessor ou de um encosto. Então vá procurar se informar, procurar um centro espírita, procurar um esotérico, uma pessoa que possa medir o seu campo de energia para perceber se você está realmente sendo vítima desses inimigos espirituais. Então eu espero que tenha sido um pouco claro em relação a isso. Mais uma vez estou aqui e esse assunto é um assunto muito vasto, e no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais disso, porque às vezes as pessoas estão passando por certos tormentos e não sabe por quê. É um encosto que está querendo destruir a sua vida, é um obsessor que está disposto a se vingar e a lhe cobrar a dívida que você deve. Então você tem que perceber o que foi que você deve, você tem que procurar evoluir para poder esse obsessor sair do seu campo de energia. E até mais, até a próxima, e a gente vai falar mais desse assunto que é muito interessante.